Questão número 24. Represente a porcentagem na forma de fração, simplifique quando for possível e represente a porcentagem correspondente em uma figura. Então, uma questãozinha que a gente tem que fazer duas coisas. Representar na forma de fração, né? Simplificar e também fazer a sua figura. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Nós temos um exemplo aqui, né? Do 20%. 20% é igual a 20 dividido por 100. Simplificado aqui por 10, deu 2 décimos. Simplificado por 2, deu 1/5. E aí, tem um desenho de um círculo dividido em 5 partes e pintou apenas uma. Vamos fazer o mesmo com 10% aqui, tá? 10%. O 10%, eu posso escrever ele na forma de fração como? Como o 10 e o 100 embaixo. Perfeito? Isso aqui dá para eu simplificar. Eu já consigo ver direto ó, que eu posso cortar o zero. Beleza? Isso aqui dá quanto? Dá 1 décimo, tá bom? Então, eu já representei na forma mais simplificada possível. Perfeito? E agora eu vou representar em uma figura. Eu vou desenhar aqui uma figura, tá bom? Desenhar essa figura aqui. Beleza? E aí eu vou representar uma partezinha do total de 10. Beleza? Feito o item A. Vamos agora para o item B. O item B é 25%. Olha, o item B é 25%. 25% também pode ser escrito como 25 e o 100 embaixo. Certo? Se eu fazer a simplificação aqui por 5, vai dar quanto? Vai dar 5 e aqui embaixo 25. Se eu fizer a simplificação novamente, opa, aqui dá 20, tá? Dá 20. Opa, estou fazendo a conta errada. Se eu simplificar por 5 novamente, vai dar quanto? Vai dar 1/4, tá bom? Já poderia ter feito por 25 direto? Poderia, beleza. Então vamos representar também 1/4, olha lá. 1/4. 1/4. Certo? Vamos para o item C, que é 50%. 50%. 50%, olha, 50 sobre 100. Se eu simplificar direto aqui por 50, tá? Vai dar 1 sobre 2, vai dar metade, né? 50% a gente já sabe que é metade. Então, eu vou pegar minha figura e dividir ela em duas e pintar uma partezinha. Perfeito? E o 100%, como que é? 100%. 100%. 100% é o todo, né? 100 dividido por 100. Se eu simplificar aqui, ó, vai dar 1. É o todo, é a figura toda. Então, desenho minha figura e pinto ela todinha aqui. Beleza? Vamos lá na questão número 25 aqui, ó. Questão número 25. Represente a fração e a porcentagem que correspondem à parte pintada de cada figura, tá? Só para avisar vocês, essa figura aqui tem 100 quadradinhos. 100 quadradinhos, tá? 100 quadradinhos. Vou colocar um S aqui. 100 quadradinhos. Perfeito? Quantas foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de um total de 100. Ou seja, 8%. Olha lá, o item A já feito. Representei na forma de fração e na porcentagem. Olha lá, forma de fração e de porcentagem também. Beleza? Professor, nesse caso aqui precisava simplificar? Não, não foi dito simplificar, não precisa simplificar. No item B, então o denominador aqui ó, também já é 100, certo? E foi pintado quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 desse lado e aqui tem 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 vezes 10, 80. Foram pintadas, então, 80% dessa figura. Beleza? E o item C são divididas em duas partes e foi pintada apenas uma parte. Tá bom? Isso aqui, ó, meio, você já sabe que é 50%, não sabe? Então, é 50%.
Professor, e se eu der um branco para mim? Como que você sabe que é 50%? Enfim, olha só, eu vou utilizar frações equivalentes. A fração meio, eu vou buscar uma fração que seja equivalente a ela. Tem inclusive vídeo aqui no canal sobre isso, sobre frações, aprenda tudo sobre frações. Uma playlist sobre frações, tá? E aí você vai entender que uma fração, ela pode ser proporcional a outra. Essa fração meio, ela é equivalente à fração 50 sobre o 100. Olha só, se eu multiplicar, né? Se eu multiplicar o 2 por 50, eu vou ter 100. E o 1 por 50, eu vou ter o 50. Beleza? Então significa que ela é uma fração equivalente. Isso aqui ó, me dá o 50%. Então quando você tem uma fração que você não sabe que o denominador dela é 100, né? Que não é 100, e você quer transformar ela em porcentagem, basta você utilizar essa ideia aqui de fração equivalente. Deu um total de 50%. Beleza? Deixa eu pegar outra aqui. Questão número 26. A figura a seguir está dividida em 100 quadradinhos de tamanhos iguais. Nem precisamos contar, né? Já está dizendo que tem 100 quadradinhos aqui. Considerando o número total de quadradinhos, a porcentagem que representa o número de quadradinhos pintados na cor cinza corresponde a quanto? Bom, eu já sei que o total é 100. Beleza? E o quanto foi pintado aqui? Basta eu contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui também vai ter 8. Então eu já tenho 16, tá bom? Eu tenho 16, vou anotar aqui, ó, 16. Agora aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também vai ter 6, então eu tenho mais 12. Beleza? E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais 12. Beleza? Então olha somando aqui, ó. 6, 7, 8, 9, 10. 0 sobe 1. Subiu 40. Tá bom? Então eu tenho 40 quadradinhos pintados sobre 100. Tenho 40%. 40% é o meu item B, de beleza. Entendi essa questão. Beleza? Item B aqui. Questão número 27. Olha só. Em cada quadrado, pinte a quantidade de quadradinhos que, em relação ao quadrado, representa a fração apresentada. E em seguida, escreva uma quantidade na forma de porcentagem. Tá bom? Então, nós temos aqui uma fração, certo? Temos um quadro para nós representarmos essa fração e temos que colocar ela em porcentagem. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. 3 quartos. O que é 3 quartos? É pegar minha figura, dividir em 4 partes e pintar 3. Então, vou pintar aqui. Ó. Vou dividir ela aqui e também ela aqui. Ó. Tá? Dividi ela em 4 partes. Agora eu vou pintar 3. Vou pintar aqui de rosinha. Vou pintar meio assim, tá? Não precisa ser... Não vou pintar tão caprichado não. Vai ser assim mesmo, só pra gente ver. Tá bom? Então, olha só. Isso aqui, cada quadradinho desse aqui, eu sei que tem 25. 25, 25. Como é que você sabe, professor? Tem 5 aqui, ó, e 5 subindo. 5 vezes 5, 25. Então, isso aqui dá um total de 75 sobre 100. Ou seja, 75%. Beleza? Lembra que eu comentei ali em cima que também dava para a gente transformar em uma fração equivalente? Vamos tentar? Ó, o 3 quartos é uma fração equivalente a alguma coisa que tem 100 aqui embaixo. Eu vou ter que multiplicar 4 por quanto para dar 100? Ou 100 dividido por 4 é quanto? É 25. Beleza? Se eu multipliquei embaixo, eu multiplico em cima também. 3 vezes 25, 75. Olha lá, 75 sobre 100. Beleza? Essa daqui, 7/20. Bom, vamos lá, né? Se eu sei que cada barrinha dessa aqui tem 10, então eu vou dividir ela em 10 aqui já, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barrinhas. E eu vou dividir exatamente na metade aqui, ó. Então, cada barrinha minha vai ter um total desse tamanho aqui, ó. Tá? Uma dessa daí é uma barrinha dessa que vale a 1/20. Eu preciso de 7. Então, vamos lá. Pintei 1, 2,
3, 4, 5, 6 e o 7 aqui em cima, tá bom? Isso aí vai me dar quanto, né? Quantas pecinhas dessa eu pintei de um total de 100? Então, eu tenho 100 embaixo, olha lá, vou colocar até aqui, ó. Eu tenho 100 embaixo, tá bom? E eu pintei quantas? Vamos lá, eu pintei 3 vezes 10 aqui, ó, até aqui é 30. E aqui é 7. 37 sobre 100, tá bom? Ou seja, 37%. Beleza? Olha lá, essa daqui é uma fração equivalente, ó. Se você multiplicar aqui por 5, tá bom? Vai dar a mesma... Ixi, não é 37 não, é 35, tá bom, pessoal? 35 aqui, eu viajei, tá? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, viajei. Aqui é 5, 30, 35. Então, é 35%. Perfeito? O professor também erra, hein? O professor também erra. 35%. Ainda bem que eu vi, que eu fui conferir. Perfeito? Vamos lá nessa outra aqui, ó. Deixa eu passar um traço, já está ficando apertado. 9 décimos, ou seja, eu vou dividir minha figura em 10 e vou pintar 9 partes. Então, eu vou dividir aqui em 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dividir em 10. Vou pintar 9 partes. Eu vou pintar, então, até aqui, ó. Até aqui. Tá? Vou pintar isso aqui tudo, ó. Vou pintar isso aqui tudo. Tá bom? Ficou bonito, né? Bonito se ver. Ficou bem bacana. Então, eu pintei 90 e sobrou 10. Então, 90%. Tá? Olha lá, é a mesma coisa, ó. 90 sobre 100. Eu multipliquei aqui, na verdade, por 10. Vezes 10. Perfeito? Nessa outra, 4/5, né? Eu vou dividir a minha figura em 5 partes. Então, eu vou dividir aqui de 2 em 2, por exemplo, né? Olha lá. Ó, isso aqui é uma parte, tá? Isso aqui é outra parte. Outra parte. Outra parte e outra parte. Dividir em 5. Eu vou pintar 4 dessas partes. 4, 4, 4. Olha lá. Uma partezinha pintada. 2, 3, 4. Tá bom? Quantas eu pintei? Eu pintei 8 vezes 10. Eu pintei 80. Tá bom? Então, olha só. Eu pintei 80%. Eu pintei 80 de um total de 100. Certo? Olha lá, 80 sobre 100. Tudo bem? Eu estou multiplicando aqui, na verdade, por quanto? 5 vezes quanto que dá 100? 5 vezes 20. Tá bom? E 4 vezes quanto dá 80? Dá o próprio 20. Olha lá, são frações equivalentes. Tranquilo?